Você lembra do ano passado, aquele evento que aconteceu em Israel, que teve os pagers lá dos terroristas que explodiram? Isso deixou uma mensagem para o mundo. Que nenhuma tecnologia hoje de criptografia é segura. Tá? Porque o RSA 2048 não é mais seguro, os telefones não são seguros, os pagers não são seguros. O que vai ser seguro daqui a pouco? Talvez a tecnologia quântica. Tá? A criptografia quântica é uma criptografia a priori inviolável na transmissão de informação. Tá? Então, assim, será que se isso cair na mão de um terrorista, o que ele é capaz de fazer com uma tecnologia dessa? E eu só tô falando de comunicação, não tô falando nem de novos armamentos, que isso já é uma preocupação já de uma década, por exemplo, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente sabe que esses embargos econômicos, esses embargos quânticos já surgiram, tá? O Biden já aprovou, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos não vai comercializar essas tecnologias com o Brasil. E o pior, daqui pra frente, um sentimento que eu tenho. Na próxima década, antes da próxima década, eu acho que os Estados Unidos vira e vai falar assim, viu? Vocês querem vender o Embraer aqui nos Estados Unidos? Continuar vendendo? Queremos. Então pare de fabricar a junção Josephson. Não estudem mais. Eu acho que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, o Brasil não pode estudar... No ITA não pode estudar turbina para avião. Ué? Não pode, nós assinamos isso. Se a gente quer vender avião nos Estados Unidos, a turbina tem que ser deles. A gente não pode dominar essa tecnologia. Senão a gente acessa o mercado deles. Tá? Então, como a gente ficou bom em fazer avião, tudo bem. O avião você faz, mas a turbina não. Tá? Então, nós somos proibidos de estudar isso, de desenvolver turbina de avião no Brasil. A gente pode desenvolver turbinas para... turbina eólica, alguma coisa, mas para avião não podemos, tá? Para acessar o mercado deles. Você quer... Nós assinamos isso, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente não desenvolver logo essa tecnologia quântica, vai chegar um momento que eles vão falar, olha só, se vocês quiserem continuar vendendo soja, por exemplo, a China pode falar isso também, né? A gente tá botando os Estados Unidos como vilão, mas é porque ele deu uma largada nesses embargos quânticos. Mas a China pode virar isso no futuro. A China já tem embargos também contra os Estados Unidos. Eles estão nessa, assim. Depois que o Biden fez embargo, a China fez embargo de volta. Como é isso que eu não tava sabendo, eles têm terras raras, eles têm... Assim, Estados Unidos, Europa tem mais avanço em computação quântica. A China está se preparando mais em comunicação quântica, que é o que a gente estava falando de criptografia. Áreas um pouco separadas, né? Então, teoria é um pouco diferente, mas assim, a China está investindo muito, a pesquisa está um pouco mais fechada, a gente tem menos acesso, então os Estados Unidos e a China batem um pouco a cabeça com isso. Eles já estão batendo cabeça em tecnologia já com Taiwan, né? Então já começa aí, já tem aquele nó na garganta lá com Taiwan, que ela fabrica hoje, tem as fábricas de chips, né? E hoje como é que tá o mundo dividido, né? Nós temos os Estados Unidos em parcerias fortes com a Holanda, tá? Porque a Holanda, ela desenvolve as máquinas que constrói, que Taiwan utiliza. Tá. Taiwan precisa de máquinas para construir esses chips, tá? Quem fabrica é a Holanda. Tá? Então, a Holanda vai ser o único país que os embargos quânticos não vão estar atuando. Tá? Então, os Estados Unidos vai ter sempre essa parceria, e acho que com o Japão também, se eu não estou enganado. Tá? Acho que Japão e Holanda eles estão livres dos embargos. O resto do mundo vai ter que aguentar os embargos. Tá? Por exemplo, tem para quem quiser interessado aqui, se vocês forem no YouTube e digitarem SIGE, tá? S-I-G, ITA, tá? Uma das primeiras palestras que teve... É um encontro da defesa que teve no ITA, teve lá uma representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela disse que, acho que em 2022, eles fizeram um encontro com vários países na Europa, e aí eles estavam conversando, né, sobre quais assuntos na ciência que os países não querem ficar de fora. Aí o primeiro assunto era a próxima pandemia. Nós não queremos ficar fora de assuntos da próxima pandemia, porque foi uma paulada no mundo. Tá? Uhum. O segundo assunto é biologia sintética, que eu acho que deve ser a área da Patrícia Lazarotto. Tá? Eu não sei o que é biologia sintética, você sabe o que é? Também não. O terceiro é computação quântica. Porém, para os dois primeiros assuntos, as nações querem cooperar. Para a computação quântica, não. Isso foi uma pessoa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que ela falou no ITA, tá gravado. Então, assim, porque a gente sabe que essa tecnologia vai moldar o nosso século. Tá? É uma tecnologia que vai mudar a nossa forma de se organizar como sociedade. Vai mudar tudo. Como? A gente não sabe, porque são coisas muito novas. Mas nós sabemos que vai acontecer. Assim como a primeira revolução industrial, a revolução da termodinâmica, tá? Assim como ela aconteceu e mudou tudo. Mudou a nossa forma de se organizar. Antes você tinha que
morar do lado do seu trabalho. Então, agora eu andei 200 quilômetros para vir para cá hoje e vou andar mais. Assim, por quê? Porque nós temos essas máquinas térmicas, tá? Senão eu não poderia estar aqui. Então, que o pessoal chama de carro, tá? Exato. Que ele fala assim, o pessoal tá pensando o que é essa máquina aí. É automóvel, tá? Exato, obrigado. O pessoal acha que eu vim de trem, mas a máquina térmica é o carro. Mas que tipo de transporte que nós vamos ter? Tá? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, tem essa questão da muito difícil adivinhar o que vai ser daqui a 50 anos, né? Eu diria que é impossível. Tá? E além disso, tem a parte da criptografia. A criptografia... Mas por que ela é tão importante? Eu acho importantíssima. Porque quando os computadores quânticos chegarem na escala de quebrar essa criptografia, já era. Segurança de tudo esquece. E aí você para pensar, segurança de várias coisas, né? Tem algumas coisas que estão começando a migrar para criptografias resistentes à computação quântica. Ah, é? Só que, e o meu ponto, você apontou coisas sobre soberania que são muito importantes. Eu tenho esse outro ponto sobre soberania que eu acho bem relevante também, que é, se a gente não migrar a tempo para algum protocolo que seja resistente à computação quântica, a gente está bem exposto. E não só a gente, o sul global, países que não estão investindo. E assim, não é tanto ter um computador quântico, isso é interessante. Inclusive, tem um trabalho de um grupo que eu conheço que fez um mapeamento do G77, eu acho, né? Países aí, que inclui alguns países do sul global, falando assim, classificando em 3 níveis de soberania. E tinha países que têm mão de obra e tecnologia e né, um governo que apoia ciência e tecnologia e tal. Países que não têm tanta mão de obra, não têm tanto amadurecimento tecnológico e tal, para computação quântica. E um terceiro que é países que estão interessados, mas estão usando, por exemplo, nuvem de empresas, né? Algumas empresas fornecem nuvem para você acessar a computação quântica. São 3 níveis. E você ter acesso em nuvem é o mais baixo. Porque o que acontece? A nuvem ela pode ser retirada a qualquer momento. Eu assim, nesse tempo que eu estava na computação, né, tecnologias quânticas, eu já vi mudanças de regras e países sendo banidos. Países sendo banidos de acesso à nuvem. Então, por exemplo, se num futuro eles piscarem assim e falar, Brasil não mais. Porque, por enquanto, a gente não está banido, né? Mas, assim, se eles quiserem, eles fazem isso quando eles quiserem. E isso para a computação quântica. Mas a outra questão é justamente, a nossa criptografia tem essa fragilidade com computadores quânticos. Aí todo mundo fala, mas tá há não sei quantos anos para você fazer esse algoritmo de Shor, que é o que de fato quebra a computação quântica. Ele realmente está mais para frente na linha do tempo, né? Mas o tempo para você migrar uma criptografia demora muito. Envolve recursos, né? Envolve você ter pessoas que entendem de criptografia clássica, né? Regular e quântica. Envolve interesse governamental, interesse das empresas. É um negócio que não dá muito tempo. E aí, por exemplo, Estados Unidos, se eu não me engano, eles fizeram... O que acontece? Surgiu esse problema. Aí tem um instituto de estandartização dos Estados Unidos que abriu um grande edital para encontrar alternativas para criptografia, né? Então eram vários protocolos resistentes à criptografia que foram testados por vários grupos de teóricos e tal. E ele passou por vários processos. Um deles que foi proposto, que não foi muito longe, mas ele foi quebrado num laptop. Então, assim, não é fácil de você achar uma criptografia resistente. Porque não é fácil de achar criptografia em geral. Aí, beleza, eles chegaram em outubro do ano passado na versão final com os 3 modelos de criptografia. Aí, agora que eles chegaram, eles estão começando... os Estados Unidos, se não me engano, ele deu um prazo de 10 anos para os Estados Unidos mesmo fazer essa transição criptográfica. Que é pouco tempo, relativamente. Pra gente, ou para outros países que não estão nem ligados que isso é um problema, quanto tempo vai demorar? Então, para mim, isso é muito grave. Eu acho que é um negócio assim, que era... Se fala muito que é para ontem, porque é o seguinte, o problema que eles chamam com relação à criptografia é um chavão que eles têm para isso, é colher agora, decifrar depois, né? Você deve ter ouvido. Que é basicamente assim, a gente não tem computador quântico que faz isso agora. Mas pode ser que algum ator aí, algum grupo mal intencionado, algum país que tem relações ruins com outros países, vai pegar esses dados criptografados. Ele não tem acesso. Porém, ele vai deixar esses dados lá para o momento que ele conseguir decifrar. E aí, dependendo ali da sensibilidade dos seus dados,